Fala galera, estamos aqui no primeiro episódio de Escuta Essa e hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu amigo Fernando Elias. Com apenas 14 anos de idade, eu tive a primeira oportunidade de pegar o microfone para comentar um rodeio. Sei que tem muitas coisas pela frente, mas esses 10 anos de trabalho eu consegui viver coisas que jamais imaginei viver dentro do rodeio. Estar entre os melhores, poder trabalhar com ídolos, ter o reconhecimento de pessoas que a gente tanto admira, é muito satisfatório. Cara, tamo junto, meu amigo. Obrigado pela presença, você ter aceitado aí estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, obrigado pelo convite. Em meio a gente até conversou isso, né? Graças a Deus tem muitas pessoas aqui em Santa Juliana que conseguiram grandes resultados. Eu tô feliz, cara, de ser o primeiro convidado para estar junto aqui nessa missão. A alegria é toda nossa, né? E é isso, galera. Hoje a gente vai saber um pouquinho da história desse cara, sabe? Como que ele se tornou um comentarista de rodeio. Além de tudo, é um empresário, um cara daqui da cidade, criado aqui na cidade, e com certeza a gente tem muito a aprender com ele, né, Fernandão? Vamos trocar uma ideia aí, quem sabe a gente consegue passar algo que venha agregar para o pessoal, que a gente tem visto um despertar muito grande, né, de pessoas para o empreendedorismo, de correr atrás de seus sonhos. Sim. Então, o que a gente puder contribuir, estamos aqui para isso, né? Que ninguém vê a luta, né? O Fernandão falou que quarta-feira você está seguindo viagem. Quarta-feira eu tô indo pro 22º rodeio do ano, salve engano. Aí, pra você ver. Esse ano de 2023. Mas igual, conta pra galera um pouquinho, como é que é esse negócio de viver na estrada, assim, longe de casa? Cara, é aquilo que a gente conversou, né? A questão de você querer pagar um preço por alguma coisa. Sim. Quando se desperta algo dentro da gente, a gente tem que pensar bastante se quer, porque tu tem um preço. E o preço de viver longe de casa, longe da família, não é um preço tão barato assim. E eu comecei muito novo no rodeio, sabe, Lucas? Eu tinha 14 para 15 anos de idade, então eu não tinha tanta noção de como que era ficar longe da família, que eu digo assim, de esposa, porque não tinha isso na época. E hoje é uma realidade totalmente diferente. Você também vive isso, você sabe o tanto que é complicado a gente sacrificar esses momentos. E eu estou vivendo isso, essa maneira de ficar longe de casa, agora com mais maturidade. Então você já enxerga as coisas com outra cabeça. Porque quando eu comecei, cara, com 14 anos de idade, você não tem tanta noção assim da vida. Por mais que você seja um pouco mais amadurecido que as pessoas da sua idade, mas você não tem tanta noção, vamos dizer assim, do perigo, da realidade das coisas. E hoje, graças a Deus, eu consegui colher uns resultados muito bacanas, sabe? Modéstia à parte, assim, a gente já consegue meio que escolher os eventos que vai, você consegue programar uma logística em cima disso aí, então dá uma certa, vamos dizer assim, uma certa calma, entre aspas, mas não deixa de passar momentos que a gente poderia passar, finais de semana que a gente poderia passar em casa, tá passando na estrada, tá pagando o preço por aquilo que a gente almejou, né? Entendi. E conta um pouquinho pra gente, por exemplo, você falou que começou com 14 anos? 14 anos. E como é que você foi parar nesse mundo? Você vem que aqui em Santa Juliana já gosta mais, né? Muitas pessoas que vêm, já vêm tipo assim, o pai era, o primo era, o tio era, eu não tinha ninguém da minha família que fosse. E até no início o pessoal pensava que talvez era um fogo de palha, vamos dizer assim, né? Porque igual toda criança sonha ser jogador de futebol e tal. Eu falei, não, quero mexer com rodeio, quero ser peão de boi. E nunca consegui. Eu falo pra todo mundo. Eu falo pra todo mundo que eu montei uns 30 garrotes aí na vida inteira, juntar todos não deu 8 segundos. Então, então não era pra ser. E eu sempre tive uma certa facilidade com comunicação, sabe? Na escola, sempre que tinha algum trabalho para apresentar algo relacionado à comunicação, o pessoal sempre me indicava, me pedia para eu ir. E um negócio interessante é que a profissão de comentarista ela é muito nova. E eu sou, mesmo com 28 anos de idade, eu tenho 14 anos de profissão. Comecei com os 14 anos, eu tenho 14 anos de profissão e eu sou da primeira remessa de comentaristas do Brasil. E quando eu comecei, para dar uma resumida pro pessoal, tinha poucos comentaristas no mercado. Ainda tem, não tem tantos assim, mas tinha bem menos. E eu comecei meio que imitando, brincando de imitar os comentaristas que tinha, né, nos rodeios, porque eu não montava e tal. As meninas, não, você tem que comentar um rodeio, você tem que comentar. Eu falei, você é doido, moço, mexer com isso não dou conta. Não, vamos. Aí quando é feio, soltaram o microfone na minha mão, num rodeio que teve em Zelândia, 2000 e... Ixi, agora eu não vou lembrar se foi o 9, acho que foi 2009 por aí. Aí eu fui, passou, e eu tinha um cara de Monte Alegre lá. Não, eu preciso você comentar o rodeio pra mim, Monte Alegre, tal. Eu falei, não, moço, eu nunca fui, não sei, não, vamos. Aí eu fui, de lá eu comentei esse outro rodeio.
Depois, no outro ano, salvo engano, 2010, eu já fiz uns 6 rodeios, que já era muito mesmo, para quem estava começando naquela época. E depois de 2011 para frente eu entrei no Campeonato Fivela de Prata, que era o melhor de Minas Gerais. Foi onde eu ganhei o prêmio de revelação de Minas. E cara, graças a Deus, aquele ano ali eu já emplaquei com 13 eventos, ou seja, é mais de um por mês. E depois, 2011 ou 12, não lembro também, tem que olhar. Eu entrei na Fenamilha, que era a maior de Minas Gerais. Estou lá até ontem, vamos dizer assim, né, que foi esse ano a gente fez. E completou 10 anos de Fenamilha e graças a Deus eu ganhei projeção nacional, cara. Eu atendo hoje, se for somar todos os contratantes, são mais de 40 contratantes, entre prefeitura, sindicatos, empresários, 11 estados. Então, graças a Deus, é gratificante, sabe, colher esses frutos. Mas eu imagino que nem sempre foi assim. Então, conta um pouquinho pra gente nessa questão, por exemplo. A gente é cheio de bloqueios, né? Que a gente precisa passar por cima na vida da gente, né? Às vezes o cara é tímido, ele precisa passar por cima daquilo. Às vezes o cara tem alguma coisa que ele precisa melhorar. E como é que foi nesse começo? Você era um cara tímido? Cara, as pessoas até acham que é brincadeira, mas hoje eu me destravei muito em relação a isso, mas eu era muito. A gente olha e a gente fala assim, não, você é tranquilo, confiante. As pessoas pensam isso, falam, mas você é tímido por quê? Você pega o microfone e fala para 5, 10 mil pessoas, mas não é assim, ali eu estou desempenhando uma tal função. Sim. Mas agora vamos supor, para mim chegar aqui, por exemplo, para mim ir até a sua casa, para mim vir até esses tipos de momentos assim, que é uma coisa mais particular, vamos dizer, a gente tem intimidade, porque todo mundo é ser humano, né? Todo mundo tem, igual você falou, tem seus bloqueios, tem suas travas, mas a gente vai aprendendo, vai abrindo a cabeça, vai conhecendo coisas novas, lendo livros, buscando aprendizado, buscando se desenvolver e através disso aí a gente vai vendo que, na verdade, muitas coisas que a gente vê como um bloqueio, uma muralha muito grande, nada mais é que só está na cabeça da gente, né? Então basta você querer passar por cima daquilo ali e com toda certeza melhorando, aprendendo dia após dia, né? Acho que aprender dia após dia é uma das chaves, né, velho? Com certeza. E só pra gente finalizar esse assunto, como é que é se manter 14 anos focado, sem perder a vontade, sabe? Realmente ali, porque só a gente sabe, né? Como que é todo dia se acordar. Os bastidores, né, Dom? Lavado ali todo dia com vontade mesmo pra continuar, né? 14 anos não é brincadeira não, né? Cara, Já pensou em desistir? Já. E eu vou te falar uma coisa assim que poucas pessoas sabem. Eu pensei, não desistir assim, mas eu pensei 2 vezes antes de voltar agora depois dessa pandemia, sabe? Pandemia, né? Porque, cara, pensa aqui pra você ver, ó, eu tava fazendo muito rodeio, de 25 a 30 rodeio por ano. Aí beleza, veio pandemia. E no ano que veio a pandemia, eu costumo atender de 25 a 30 rodeios, a 30 rodeios por ano. 4 dias, né? Ali, sim, são 4 dias. A média é 4 dias fora de casa, de quinta a domingo ou de quarta a sábado. A maioria dos eventos são isso. Então, veio a pandemia e foi um aprendizado muito grande. Eu desenvolvi, assim, acredito que eu amadureci uns 10, 15 anos nessa pandemia, cara. Porque tudo meu girava em torno de rodeio. Não tinha data comemorativa de nada pra mim. Por exemplo, é aniversário do fulano, aniversário do meu pai, por exemplo. Mas tem um rodeio. Tô indo pro rodeio. É minha prioridade. Até porque o rodeio a gente passa ainda, tipo assim, de março a outubro. No pau. Depois novembro, dezembro, janeiro. Fevereiro é mais devagar. Praticamente tem pouquíssimos eventos. Então eu falava, agora é minha época de trabalhar, depois é minha época de parar. Só que aí, no que veio a pandemia, em janeiro, antes de começar a pandemia, em janeiro eu já estava com 16 eventos fechados. Então eu falei, nossa, esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou fazer mais de 30. Porque se em janeiro eu já estava assim, a projeção então era pro ao longo do ano, no mínimo, cara, no mínimo mais 14 rodeios, fechava, tranquilo. E aí veio a pandemia, né? Parou tudo. E era a única fonte de renda que eu tinha, chamava-se rodeio. Já tinha loja? Já tinha loja, mas todo empreendedor sabe que tem o processo ali antes de entrar o break-even, né, que o pessoal fala, do ponto de equilíbrio. E a gente estava nesse período de estar só plantando, não estava colhendo nada. Rapaz do céu, e aí, o que aconteceu? Cara, aí no início você dá um desespero, né? Você fica pensando assim, e agora? Sim. E foi o que eu pensei, falei, e agora? Só que quando eu vi... No quarto ver Netflix e pronto. Só que aí quando eu vi que o problema realmente era mundial, então eu acho que a gente tem que olhar por trás, foi aí onde é que eu aprendi. O que Deus está querendo nos mostrar com isso, né? Não que Deus foi criador de pandemia, que nada disso, mas é aquela história que a gente já conversou. O que eu posso absorver de positivo disso aqui? Aí foi onde é que eu entendi. Falei, eu tenho que voltar a dar atenção para as outras coisas que eu dava atenção,
falando de questão de trabalhar, principalmente, é que eu vi a gravidade mesmo. Falei, cara, ninguém vai voltar isso aqui antes da vacina. E eu não sei quando vem vacina. Mas não volta. Pensa aqui pra você ver. Vamos supor que você é o prefeito da cidade. Você vai arriscar de soltar um evento, o pessoal não tá vacinado, se alguém morrer, pra sua conta? Ninguém ia arriscar. Eu já sabia disso aí. Aí foi onde é que eu falei, eu vou ter que dar atenção para outras coisas. Pá, vou dar mais atenção pra loja. Fecha as portas. Decreto. Tudo fechado. Vamos mexer com o digital. Vamos entregar vender no Instagram, entregar pessoalmente, entregar a gente pode. Focamos nisso aí. Voltei a dar mais atenção para construção civil, né, que eu aprendi muito com meu pai sobre isso aí. Voltei a dar atenção para aquilo ali, que era um negócio que na pandemia estava crescendo pra caramba. Não tem como você explicar. E foi isso, cara. Mas aí o grande ensinamento que eu quero trazer é o seguinte. Eu só tinha aquela fonte de renda. Aquela fonte de renda cessou. E quando é fé, as coisas que eu não imaginava começaram a me dar mais dinheiro do que eu roteei. Aí foi onde é que Deus tocou no meu coração e me falou, sabe? Porque eu cresci como pessoa, cresci financeiramente, bem mais que se eu tivesse no rodeio. Foi onde que Deus me falou, cara, não é você, sou eu que faço. Então não é a força do meu braço que conquista as coisas. Foi aí que virou a chave na minha cabeça, onde é que quando eu fui voltar, quando os eventos foram voltar, eu pensei, cara, será que é isso mesmo? Será que vale a pena eu ficar esse tanto de tempo longe das pessoas que eu gosto e tal, assim, assado? Mas aí Deus foi falando no meu coração, sabe? Eu fui vendo que eu ainda tenho algumas coisas para mim concretizar dentro do rodeio. Graças a Deus, se eu parasse hoje, eu pararia realizado? Pararia, porque eu já conquistei muitas coisas que eu jamais almejava. Igual pessoas que eu sou amigo, que não imaginava, eu só imaginava que queria estar perto da pessoa um dia como fã. Hoje o cara me liga e pede opinião pra mim de coisa que no início eu ficava pensando, cara, mas como assim esse cara tá pedindo opinião pra mim? É Devaldo Ferreira, que é pentacampeão brasileiro, cara que já ganhou mais de 4 milhões de reais em prêmios, me liga de vez em quando, Fernando, o que você acha disso aqui? Gleides Rodrigues, locutor da Novela América, quando ele veio cá eu fiquei doido pra tirar uma foto com ele. Hoje é amigo meu, eu tenho ele como se fosse um pai dentro do rodeio, sabe? Então são essas coisas assim que me dão uma certa tranquilidade de falar, não, se eu parasse hoje eu pararei satisfeito. Mas a gente eu acredito que ainda tem uma lenha para queimar e ainda falando da questão do rodeio, tem outros projetos, com toda certeza, em outras áreas. Mas acredito que quem gosta do trabalho do Fernando Elias vai ver ele ainda mais uns anos aí nas arenas. Qual o momento que realmente marcou na sua carreira de rodeio? Do rodeio, cara. Cara, talvez não o momento, mas depois você reúne o contexto e vê que foi o conjunto da ópera, vamos dizer assim. O primeiro ano que eu vi o Devaldo... Não vale a pena, né? Com toda certeza, cara. E a primeira vez que eu vi o Devaldo foi no rodeio do Camarão, em Uberlândia. E ele tinha acabado de ganhar um carro em Umuarama. Eu não era amigo dele nem nada, eu fui levar os meninos lá pra montar no rodeio. Porque eu cheguei, eu vi e falei, nossa, o cara tá aqui, velho. Pra quem às vezes não conhece tanto de rodeio, o Devaldo hoje é como você vê o Neymar do Brasil. Dos peões que estão aqui no Brasil. Eu falei, nossa, esse cara tá aqui, velho. Vi ele. E, tipo assim, meio que fiquei em estado de choque, sabe? E depois... conquistar essa amizade que eu conquistei, igual eu te falei, ele me liga, eu ligo pra ele, a gente troca ideia, a família dele, a esposa dele, os filhos dele, eu tenho assim uma amizade muito grande com eles, então isso foi uma das grandes conquistas. Mas falando assim, dentro do rodeio, eu acho que foi esse ano, na hora que eu pisei dentro da Fenamilho, que eu bati 10 anos consecutivos lá, cara. Caramba. Lá é a terceira maior feira agropecuária do Brasil. Nossa. E é considerado por muitos a maior festa de Minas Gerais. Nossa, deve ter sido uma emoção, né? Foi, cara, foi fantástico, porque perto tipo... de casa também, né? Isso, e exatamente isso que você falou, porque quando eu era bem pequeno, eu assisti ela pelo MGTV. Entendi. Na hora do almoço, falou festa, e a gente já invocado com o rodeio, falei, caramba, que trem louco. Meu sonho, isso tá até no meu documentário, que eu fiz lá esse ano de 10 anos de Fenamilho, falei, cara, meu sonho era só vir aqui, pisar aqui dentro. Será que um dia eu vou poder ir lá, ver como é que é essa festa de perto, ver se ela existe mesmo? E hoje, graças a Deus, completei 10 anos lá, cara. 10 anos lá, e outro fato também foi quando eu comentei o rodeio de Rio Verde, que é considerado o melhor rodeio em touros de Minas Gerais, não, de Goiás. Melhor rodeio em touros de Goiás e do Brasil também. Foi um marco assim, muito importante, sem contar os outros rodeios, igual o Lagoa Formosa, que é considerado o melhor de Minas Gerais. Tem 8 anos que eu tô lá. Então é muito bom, Lucas, ir num rodeio. É muito bom, mas melhor ainda é voltar, porque é a mesma coisa aqui no Amparos. O cara veio aqui uma vez... Às vezes porque o fulano falou, mas se ele retornou é porque ele gostou do que tá aqui. Uma honra, né? É uma honra, cara, com toda certeza. Tipo assim, quando a gente faz um rodeio pela segunda vez, terceira, quarta, quanto mais vezes melhor, da mesma maneira você sabe aqui. Você fala, não, fulano de tal veio aqui, é rigoroso com o cardápio, gostou, né? Então, é sinônimo que
que estamos no caminho certo. E deixa eu te falar uma coisa, você também é um empreendedor que corre atrás mesmo, né? Você tem a loja Império Country, que inclusive está fazendo 5 anos de Império Country. 5 anos de Império Country. Então, assim, como é que é esse Fernando empreendedor? Onde que começou isso? Por que você falou, vou mexer com loja? Cara, eu comecei a empreender com, acho que 8 anos de idade. 8 anos de idade? Que eu fazia laranjinha e vendia. Sim. Fazia laranjinha e Eu vendia. tenho alguns flash, a gente estudou mais ou menos na escola, eu tenho flash. Né? Então eu sempre fui desembaraçado pra essa área, sabe? Entendi. E comecei ali, eu queria ter o meu, né, velho? Queria ter o meu. E comecei nisso aí. Aí o que aconteceu? Vendi laranjinha, depois trabalhei de garçom no bolão, depois trabalhei na mercearia do meu tio, trabalhei de servente, pedreiro muito tempo nas obras que meu pai fazia. E através disso aí eu fui ganhando uma bagagem. Só que aí com os 14 anos de idade, dos 8 até os 14, eu fazia todos esses bicos que aparecia pra mim fazer. E aí com os 14 anos de idade eu comecei no rodeio. Então as coisas já começaram, tipo assim, o que eu fazia dos bicos e tal, tudo, eu já consegui ganhar bem mais no rodeio. Então eu não via tanta necessidade de estar trabalhando nas duas coisas, até porque não tinha tanto tempo, que estudava na época. E daí, foi há 5 anos atrás, o Antônio Renato até me chamou pra gente montar uma loja, sabe? Tal, meu sócio hoje, parceiraço meu. E foi aí que eu pensei, cara, mas será uma loja e tal, que é nessa correria? E a gente conversou, colocou os pingos nos i, né, viu o que dava pra mim, o que não dava pra ele. E metemos o pé, rapaz. Graças a Deus a gente já mudou 3 vezes de loja. Toda vez que a gente mudou foi dando assim saltos gigantes em relação à nossa área. E a questão da pandemia que você falou, que quando fechou você teve que migrar pro digital. A gente já tinha Instagram e tudo assim, mas a gente não era tão focado, né? Mas aí não tinha... Ali, assim, Cara, você tinha conta para pagar de todas as maneiras, você tinha que dar um jeito. Então o povo, graças a Deus, não parou de comprar. Então se o povo quer comprar, a gente quer vender. Como que a gente tinha que achar só o meio termo ali para conseguir. Então, e voltando, meti a cara no Instagram mais ainda, só com o Instagram mesmo, Instagram, WhatsApp, a gente não tinha site, não tem até hoje. E graças a Deus, cara, Deus colocou a mão ali e fez as coisas acontecerem, sabe? E a gente... A pandemia foi uma barra, né, cara? Foi. Eu quebrei minha hamburgueria na pandemia. Quebrou não, porque o cara não quebra, né? É o cara que desanima, né? Eu desanimei realmente ali na minha hamburgueria no começo da pandemia, foi baque. Foi, o negócio foi complicado. E eu imagino que é um aprendizado muito grande, né? Não vamos falar tristeza, porque tudo é bagagem, é um aprendizado, né? Tudo faz a gente ser melhor, faz a gente E quando vai passando, as coisas vai passando, você vai entendendo que tudo tem um propósito, né? Talvez isso aconteceu lá para não acontecer aqui hoje. Tem um espaço maior, com uma bagagem maior você já tá. Então eu acredito que tudo serve para... o caminho, né? Com toda certeza. O caminho mesmo. Mas e lá na loja lá? Conta um pouquinho pra gente assim. Cara, é seu xodó, né? Eu gosto bastante, tá aqui carregando o peito, eu gosto bastante de empreender, de fazer as coisas acontecerem. E graças a Deus a gente tem colhido muitos frutos. Tem colhido frutos. E 5 anos se passaram já, a gente tem muitos planos aí pela frente e com fé em Deus vamos tocando o barco aí com Deus na frente. Sim, bacana demais. E deixa eu te falar uma coisa, dá uma dica pra essa galera aí que realmente não sabe o que fazer, não sabe pra onde ir, sabe? Você podia dar uma dica assim, o que a pessoa deve fazer realmente pra deslanchar, sabe? Eu acho que primeiramente, né, Lucas, a gente tem que olhar pra dentro. Porque a gente busca muito caminho, mas o caminho mesmo está para dentro. O que é para dentro, Fernando? Como assim? Olhar para si próprio e ver aquilo que você realmente quer na vida. Porque a gente às vezes é muito emocionado. Eu quero isso, mas quer por pouco prazo, quer porque viu o fulano fazendo, quer porque está na moda. Vê o que você realmente quer. E independente daquilo que você queira, eu acho que Deus é o caminho para todas as coisas. Não estou falando para você seguir religião A, nem B, nem nada. Mas porque quando a gente começa a se encontrar nele, as coisas começam a fazer mais sentido, a gente começa a deixar de ser um pouco ignorante, porque a gente tem muito isso, né, de às vezes querer ser ignorante com as coisas. Não, mas aprende dessa maneira. Não, mas não é assim, eu não aprendi assim, tal. Então acho que muitas coisas a gente tem que desconstruir, coisas que a gente aprendeu errado, para a gente poder construir de uma maneira diferente. Então acho que olhar para dentro e ver, porque todo mundo tem uma desenvoltura a mais, tem um dom a ser desenvolvido. Eu acredito muito nisso. Você tem uma facilidade para alguma coisa. E através daquela facilidade pode ser que está uma coisa que você nem imagina.
Porque eu não imaginava ser comentarista de rodeio, nunca passou isso pela minha cabeça. E Deus me abençoou com isso. E através disso, outras demais coisas também. Porque eu fui radialista na pandemia, fui para a rádio, fui para outras coisas. Então, através de uma coisa, você não precisa estar preso em uma só coisa. Você é empreendedor hoje, você está aqui no Amparos, mas você pode empreender em outras demais coisas. Então, o que eu estou querendo falar é isso, eu não sou limitado a ser um comentarista de rodeio. Você está comentarista? Eu estou comentarista de rodeio. E essa é uma das funções só. Não se limita àquilo que colocaram na sua cabeça, busca mais, se questione a todo tempo. A gente tem que perguntar, mas por que isso aqui? Por que está acontecendo? E esquece fora e concentra dentro. Exatamente. E poucas pessoas vão te apoiar, poucas pessoas vão acreditar. Depois, quando os resultados vierem, vão dar um tapinha aqui e falar que sempre acreditaram. Isso é o normal, né? Porque, tipo assim, é muito difícil hoje em dia da gente realmente conversar sobre um futuro, né? Geralmente hoje em dia é muito vago, né? Assim, a gente meio que vai vivendo a vida e esquece no automático, né? de entender que talvez, será que eu tenho um propósito? Qual será que é o meu propósito? Para onde que eu devo ir? Aí acaba que a gente começa a viver uma vida muito fútil ali, né? No automático, só de acordar, fazer o que tem que ser feito, dormir, esperar uma sexta-feira só para divertir. Achar que a felicidade tá só no final de semana, muito né? mais do que isso, né? Com toda certeza. O propósito que você falou, né? Exato. E eu gosto muito de escrever também, sabe, cara? Você gosta? Gosto. Eu tenho uma facilidade muito grande para escrever. Entendi. E eu até estava escrevendo esses dias e eu escrevi o seguinte: você já parou para pensar? Você tem hora para ficar doente? Fala assim, não, vou ficar doente nessa segunda-feira, 11h30 da manhã. Até às 5. Não vai? Então por que você vai marcar uma hora para você ser feliz? Ah, eu sou feliz só quando eu tô tomando uma cerveja com meus amigos. Eu tô feliz só quando eu tô fazendo tal coisa. Eu acho que não pode se limitar a isso. A gente tem que buscar quebrar ainda mais essa rotina, vamos dizer assim, de acordar, trabalhar, pagar a conta e morrer. Não é isso. A vida não se resume a isso, né? E para aprofundar um pouco mais nisso aí, eu acho que nada melhor do que, por isso que eu falo para as pessoas seguir a Deus, não a uma religião, mas sim buscar a palavra, buscar o entendimento, conhecer, como diz o versículo, a verdade, que a verdade liberta a gente. Quem que é Deus, Fernando? Conta um pouquinho pra gente. Deus é tudo, né, cara? Deus acho que é a base, o alicerce de todas as coisas, principalmente. Eu tive essas experiências mais fortes e a gente começa, talvez, não acreditar mais, mas você começa a ter uma afinidade maior quando as coisas vão acontecendo mais próximas com a gente. Por exemplo, Santa Juliana, pelo fato de ser uma cidade pequena, quando começou a pandemia era só pandemia de jornal quando estava longe. Mas quando faleceu um aqui dentro, você passa a olhar com um olho um pouco diferente. Então assim também eu comparo as experiências com Deus. Porque eu acho que essa da pandemia foi a experiência mais forte que eu tive com ele, cara. Porque para tudo, do nada, fecha tudo, fecha fonte de renda, você fica pensando, você fica desesperado. Quando é fé, ele pega assim só, abre e te mostra o caminho pra você fazer. Então a gente tem que deixar um pouco de ser vitimista, de reclamar, sabe? E começar a fazer mais as coisas acontecerem. E parar de como que eu te explico? Parar de dar valor só quando perde. Parar de dar valor só quando as coisas começam a dar errado. E sim fazer enquanto você está tendo a oportunidade de fazer. Que hoje nós temos a oportunidade aqui de conversar, amanhã a gente não sabe. Então, aproveitar mais essa oportunidade, sabe? Porque eu sou contra esse negócio de que a vida é um sopro rapidamente. Não é tanto assim, cara. Pensa pra você ver tantos dias que a gente passa, que tem oportunidade de ir na casa de alguém, de, ver um amigo, eu tô corrido. Cara, ninguém é corrido 24 horas por dia, a gente tem prioridades. Tá certo, tem período que você vai esforçar mais? Tem período. Mas se a gente fizer uma gestão ali certinho, a gente consegue fazer mais coisas e sair um pouco do vitimismo, entregar um pouco mais ao protagonismo, porque não é tão rápido assim. Às vezes a gente, eu tô com saudade, mas às vezes você tá com saudade porque você teve um momento e a oportunidade de fazer a coisa e não fez. Aí você dá saudade, não é que você tá com saudade, você tá remoendo a oportunidade que você teve e não fez. Sim. Entendeu? Então todo dia eu acho que é dia de aproveitar mesmo, viver agora. Hoje, inclusive, eu leio a Bíblia todos os dias, cara. Eu desenvolvi esse hábito, não fazia isso. Também gosto muito. E hoje, eu lendo Eclesiastes, estava escrito que tudo é fugaz. Ou seja, tudo é fugaz. E você já parou para pensar, você lembra o nome da bisavó da sua avó? Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar de nós. Então, acho que a gente tem que olhar o que é prioridade. O que é prioridade para hoje? O que eu posso fazer hoje que vai me realmente trazer aquela paz interior?
aquilo que realmente vai me dar uma tranquilidade em saber que eu estou fazendo certo. Então buscar muito isso, porque daqui uns dias ninguém vai lembrar quem foi Fernando Elias, nem quem vai lembrar quem é Lucas, mas o agora, as coisas que a gente fizer no agora, as memórias que você criar com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, eu acho que isso aí não vai ser apagado na cabeça de quem viveu. E isso é a oportunidade que a gente tem. O dia tem 24 horas para todo mundo. Eu até vi os grandes bilionários assistindo o podcast deles, eles falando que o ativo mais importante é o tempo. E se você for olhar, é verdade. Você pode ter 100 milhões na conta que você não compra um dia a mais. Quando alguma coisa dá errado na minha vida, eu pergunto, o que Deus está querendo me ensinar com isso? Então eu acho que isso aí virou uma chave muito grande, sabe? A gente se frustra com coisa muito boba. Tem hora, isso aqui deu errado. Não deu errado, e tá, e xinga, deu errado. Cara, deu errado no nosso plano. Mas no plano de Deus não deu. E quem sabe mais? Deu errado, você quebrou na pandemia, mas talvez se você tivesse vindo com aquela mentalidade sem ter passado por aquilo aqui agora, o que ia doer mais? Ou igual você falou, né? Que tipo assim, o importante é o agora. Imagina se eu tivesse agora vivendo na minha cabeça, remoendo quando eu quebrei. Então é aquela questão que a gente realmente tem que viver o agora, né? Com toda certeza. A gente estava conversando outro dia, tipo assim, o passado é a depressão, o futuro é a ansiedade, né? E a gente tem que estar aqui na balança, né? Aqui no meio termo. Nós não somos peritos, nem eu nem você, mas é muito claro a gente observar isso, né? Sim. Porque muitas pessoas estão depressivas porque quebrou um negócio, por causa de um relacionamento que não deu certo, a pessoa está focada naquilo. Sim. Então se a gente olhar para... Isso aconteceu também no passado, né? A gente vai acumulando bloqueios durante o tempo. Com toda certeza. Então eu acho que é por isso que eu agora chamo presente, né? Talvez o pessoal às vezes está até cansado de escutar isso aí, mas é a pura verdade, cara. É presente, é um presente. Acordar todo dia é um presente, poder andar, mover as nossas pernas. Eu acho que só quem não tem esse privilégio para saber. Então a gente tem que, acho que, dar valor nas coisas que são realmente importantes que a gente não dá. Ou talvez não dava, e serve de aprendizado. Né? Entendi. E quem que é esse Fernando Família? Ela é o bem mais forte que o ser humano pode ter. Por isso que, infelizmente, muitas pessoas e grandes líderes têm tentado destruir a família. Não há nada mais forte que uma família, cara. Não há nada mais forte que uma família. Então, foi aí de onde é que surgiu esse ensinamento na minha cabeça de querer sempre ter a minha casa em ordem. Eu ainda não tenho filho, com fé em Deus, quero ter em breve. Mas então, eu acho que esse ensinamento é o mais forte que eu aprendi. Primeiro, colocar a minha casa em ordem, fazer tudo por ela. Se eu trabalho e ganho dinheiro é para ela, se eu quero me tornar uma pessoa melhor é para ela, se eu quero ser referência na minha profissão é para ela, tudo para voltar para dentro de casa, porque para dentro de casa, para o reino, igual você falou, porque, cara, é muito gostoso viajar o Brasil, viajar para onde a gente consegue ir hoje, mas mais importante que isso é ter para onde voltar. Você saber que tem um lar, que tem pessoa que te espera ali. Então acho que não há nada mais forte que isso. Viajar é ótimo, mas ter pra onde voltar é melhor ainda. Sim. Caramba. Cara, que ensinamento, Fernandão. Estamos aqui do lado desse cara. Não brinca em serviço, não deixa a mente dominar. Com certeza já passou muitas vezes aquela vozinha falando: você não vai conseguir, você não vai dar conta, desiste. Não é pra você. Isso não é pra você. Mas o cara foi lá e fez. A vontade tá aqui é pra isso, sabe? Porque se uma pessoa que estiver assistindo for despertado por alguma coisa, que seja de positivo, que impacte a vida dessa pessoa, que absorva. Lógico que não é tudo que você vai pegar daqui, do que a gente está conversando, que vai te agregar. Mas faz igual o apóstolo Paulo falava, ouça tudo, retém o que é bom. Então se algo te ajudar, eu acho que vai valer a pena, porque o que me virou essa chave no começo da pandemia foi um podcast. Tipo esse que a gente tá conversando aqui, e um cara falou umas coisas lá que bateu na minha cabeça. E de início, como eu te falei, a gente é um pouco ignorante. Falei, cara, mas eu vou aplicar isso aqui na minha vida, deixa eu ver. O trem, bum. Deu um resultado assim que eu não esperava. Cara, muito obrigado mesmo, irmão. Tamo junto. Valeu demais. Precisar de nós, estamos aí. Episódio. Primeiríssimo. Você já sabe, né? Então você curte aqui, ó, compartilha, manda para mais e mais pessoas. Pra todo mundo. Porque a gente não cobra nada com isso aqui, né, Lucas? Não tá cobrando nada, não tá ganhando nada. E, por que vocês estão fazendo? Talvez se um dia você não entendeu isso, você vai entender. É vontade de poder ajudar alguém, de alguém ouvir, porque tantas pessoas estão com depressão, tantas pessoas talvez não tiveram os ensinamentos que a gente teve, e não cabe a nós julgar nada, né, velho? E outra coisa muito importante desse projeto aqui, pra gente criar aquele ecossistema, de falar sobre isso também. Atrair mais pessoas que estão voltadas para isso, né? Tamo junto. Esta é a minha vida, este é o meu mundo.
E a minha missão é dar força para aqueles que desafiam o perigo. Way down, we